Opa, e aí, tudo certo? Eu queria começar o vídeo, né, explicando talvez o motivo de eu ter subido na semana passada. Acabou que eu fiquei um pouco doente, então eu não consegui gravar. Mas foi isso, basicamente. Eu acredito que não vai acontecer tão cedo de novo. Então eu vou continuar trazendo vídeo toda segunda-feira. E é isso. É, Então, basicamente o vídeo de hoje vai ser sobre as diferentes formas, né, de executar o JavaScript. E é um assunto que eu recebi uma recomendação, né, de um amigo para poder gravar. Eu achei um tema muito interessante, sabe? Porque é uma coisa que você se pergunta, mas você nunca vai atrás da resposta. E é basicamente isso, é uma coisa que eu queria trazer. Então, primeiro, né, eu queria explicar para colocar todo mundo na mesma página o que significa rodar o JavaScript, né? E o que é o JavaScript. Então, bom, para começar, o primeiro tema desse vídeo, pode ser que algumas pessoas, igual eu falei, não saibam, né, o que é o JavaScript. Então, para dar uma contextualizada, eu vou dar uma breve explicada nele, só para colocar todo mundo no mesmo nível e depois eu sigo para outros assuntos. Então, basicamente, né, o JavaScript é uma linguagem leve, interpretada, e ele é baseado em objetos com funções de primeira classe. Ele é basicamente conhecido como script para páginas web, mas que também você pode e vai ver nesse vídeo, né, que não serve só para web. Então, se vocês quiserem também, né, eu consigo fazer um vídeo sobre o que seria uma linguagem compilada e um compilador. Eu acho que é um tema também bem interessante para poder estar trazendo. Então, é importante, né, também ressaltar que às vezes pode ter uma confusão entre o JavaScript como linguagem e com a linguagem Java, mas são duas coisas que não são iguais, tanto em sintaxe, né, quanto em semântica no caso. Agora seguindo, né, eu queria poder responder melhor essa dúvida de o que significa rodar o JavaScript. Então, para poder responder essa pergunta, a gente vai precisar entender primeiro como o JavaScript é rodado nos navegadores. Mais especificamente, eu vou estar falando aqui do Chrome, porque é o navegador que eu vou usar como exemplo aqui. Mas tem outros que você pode estar dando uma olhada depois. Porque o Chrome que eu vou usar aqui, ele tem basicamente o V8, né, que é o motor do JavaScript. Então, bom, esse motor ele compila e executa o código-fonte do JavaScript. Ele gerencia a alocação de memórias para objetos e coleta lixo de objetos que não são mais necessários, né? Então, basicamente, você vai ter, vou separar aqui, você vai ter o seu script em JavaScript. Ele vai passar para o JavaScript, o engine, né, que é basicamente o V8. Depois o seu código vai executar. Porém, né, apesar do V8 ser responsável por executar o código JavaScript, ele sozinho não oferece recursos como manipulação do DOM, acesso ao sistema de arquivos ou a comunicação com a rede. Para isso, ele precisa estar integrado a um ambiente de execução, também conhecido como runtime, que fornece essas funcionalidades e é justamente isso que diferencia as formas de executar o JavaScript e que eu vou mostrar nesse vídeo. Só para acrescentar, né, o runtime é um ambiente onde o JavaScript é executado. Além da engine, ele fornece os recursos que o JavaScript sozinho não possui. Igual eu falei, né, como acesso ao DOM no navegador ou ao sistema de arquivos no Node.js. Bom, agora, seguindo para a segunda parte, eu queria explicar o JavaScript com o Node.js. Agora falando sobre o próprio Node.js, para quem não conhece, ele é basicamente uma ferramenta que executa o mecanismo de JavaScript com o V8, né, fora do navegador. Isso permite que o Node.js tenha um desempenho muito bom, né? No entanto, né, assim como no navegador, o V8 sozinho não é suficiente para fazer as aplicações completas. Ele só executa o código JavaScript. O que faz o Node.js ser diferente é que ele adiciona um conjunto de funcionalidades a mais que permitem interagir com o sistema operacional.
Essas funcionalidades incluem coisas como leitura, escrita de arquivos, criação de servidores, manipulação de processos e acesso de informações no sistema. Então eu vou só exemplificar aqui, né? Node.js, tem o V8, que é o JS Engine, e aí ele tem aqui, né? Arquivos, o HTTP, e o process. Que é basicamente isso aqui. Dessa forma, né, o Node.js transforma o JavaScript em uma linguagem que não fica limitada ao navegador. O que ele faz pode criar aplicações como APIs, sistemas back-end e ferramentas de automação. Na prática, o Node.js é um ambiente de execução, assim como o navegador. A diferença é que, em vez de fornecer APIs de navegador como DOM ou Web APIs, ele fornece APIs voltadas para o sistema operacional. Agora na próxima parte do vídeo eu também queria estar trazendo outros runtimes, né? Que além do Node.js existem outros ambientes de execução de JavaScript fora do navegador. Dois exemplos bem conhecidos são o Deno e o Ban. Os dois também utilizam o JavaScript Engine, né, por baixo, assim como o Node.js usa o V8. Mas cada um adiciona suas próprias funcionalidades e abordagens diferentes para executar aplicações de JavaScript fora do navegador. Só para dar uma passada por cima dos dois, o Deno foi criado com a ideia de ser uma alternativa mais moderna para o Node.js, com foco em segurança e suporte nativo a TypeScript. Já o Ban é um runtime mais recente focado em performance e velocidade, também usando JavaScript fora do navegador. Eu vou exemplificar aqui também. Vou colocar aqui run times. A gente tem o Node.js com o V8, o Deno com o V8 também, mais outras coisas, e o Ban. Tem o JS Core. E é basicamente isso. Bom, agora a pergunta final é: qual desses você deve usar, né? Bom, a resposta mais correta depende do tipo de aplicação que você quer construir. O Node.js ainda é o mais utilizado hoje no mercado, principalmente para back-end, APIs de aplicações em produção, por ser mais maduro e ter um ecossistema muito grande. O Deno aparece como uma alternativa mais moderna, com foco em segurança e uma experiência mais simples para novos projetos, além, né, de já trazer algumas funcionalidades nativas que no Node depende de uma biblioteca externa. Já o Ban é um runtime mais recente, né, que foca bastante em performance e velocidade, sendo uma opção interessante para quem quer explorar novas abordagens ou construir ferramentas com alta performance. Mas no final das contas, todos eles têm o mesmo objetivo principal: executar o JavaScript fora do navegador. O que muda entre eles é o ambiente, as ferramentas disponíveis e a forma como cada um resolve esse problema. Então, você vai poder escolher o que depende do seu projeto, como eu expliquei, né? O Node.js, ele é o mais usado ainda. O Deno, ele é moderno e tem, né, segurança. E o Ban, ele é para performance e ele é novo, né? Bom, é basicamente isso. Bom, esse foi basicamente o vídeo. Eu tô pensando em trazer alguns vídeos mais realmente agora programando, talvez a próxima vez, ou algo que misture os dois, assim, um pouco de teoria e depois um pouco de prática. É uma coisa que eu tô querendo fazer, mas bom, eu espero que você tenha gostado do assunto desse vídeo, que tenha sido algo interessante para você, e também espero que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.